Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a nossa live provavelmente vai ser um pouquinho mais curtinha, porque eu tô dodóizinha aqui, vou só tossir na frente de vocês, mas pra gente não deixar, né, esse momento de lado, que são nossos encontros semanais, né, terças e quintas ao meio-dia. Hoje a gente vai falar dar continuidade ao tema de contagem de carboidratos, né? Como foi terça-feira. Então, hoje a gente vai falar sobre a contagem de carboidratos, especialmente para pacientes com diabetes tipo 1, em momentos diferentes, né? Onde a refeição sai do básico. Eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista especialista em diabetes e eu tô aqui para compartilhar com vocês estratégias avançadas que ajudarão vocês a orientar os pacientes com diabetes de forma mais eficaz, especialmente em situações em que a comida muda e que tudo sai do básico, do trivial que eles estão acostumados. Por isso, o nosso tema de hoje é sobre as estratégias avançadas de contagem de carboidratos em refeições complexas, tá? Esse tópico é especialmente importante para os nutricionistas que querem oferecer um olhar mais detalhado, né, e prático para essas refeições que incluem muitas variáveis de ingredientes, alimentos, né, e uma situação comum em festas, em restaurante, durante ocasiões especiais. Então, primeiro, vamos entender a complexidade da contagem de carboidratos nessas refeições que são compostas por diversos ingredientes, né, e componentes. Cada ingrediente ele pode variar, né, a absorção, a forma de preparo, e cada ingrediente da receita pode mudar o processo de absorção e digestão dos carboidratos, mas é muito importante vocês terem em mente que a quantidade de carboidrato daquele determinado alimento não muda, embora mude o índice glicêmico do alimento, tá? É muito importante que vocês guardem isso. Embora alimentos que tenham mais gordura, né, ou mais fibras, mas em dias de festa, normalmente mais gordura, ele não vai mudar a carga glicêmica do alimento, tá? Vai mudar a velocidade de absorção do alimento e também o que vai mudar é a estabilidade glicêmica que a gordura dá nessas situações, tá bom? Então, é importante que você saiba disso, tá? Para evitar que o paciente imagine que aquilo que ele vai comer precisa contar o carboidrato da mesma forma, tá? Para que, principalmente, os pacientes que precisam de doses calculadas de insulina saibam o quanto eles estão ingerindo de carboidratos, tá? Por isso que é importante dominar a contagem de carboidratos em vários cenários, né, gente? Isso aumenta a sua habilidade em fornecer os cuidados personalizados, como também vai empoderar os pacientes, né, fazerem escolhas mais informadas, sem sacrificar o prazer de participar dos eventos, né, sociais e estarem reunidos com a família. Então, veja só, um grande desafio de tudo isso, eu acho que tanto para o profissional quanto para o paciente primeiro, a pergunta né, o que eu posso comer nessas situações? O quanto eu posso ingerir naquela situação, já que é um dia de festa, né? Outra coisa também
Oi, Tati, querida, tudo bem? Eu falei que hoje eu tô dodóizinha, a live vai ser mais rápida. Então, vejam só, em dias de festa, principalmente com as crianças, os adultos também, a gente tá imerso numa quantidade de alimentos muito palatáveis, né? E é muito complicado no dia de festa, da reunião familiar. Ai, gente, desculpa. Da reunião familiar, você saber, a pergunta dele sempre é o que eu posso pegar, né? O quanto eu posso comer. Ainda mais festas, obrigada, de aniversário, onde docinho passando toda hora, salgadinho passando toda hora, depois vem o bolo do aniversário, ou senão, por exemplo, o momento da pizza, um rodízio de pizza. Meu Deus, como que eu vou fazer para contar carboidrato no rodízio de pizza? Como eu vou fazer para contar carboidrato no dia da festa do aniversário? Então, como a gente vai orientar esses pacientes nessas situações, né? Nessas situações onde a oferta de alimento é a todo momento, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio da estratégia de contagem de carboidratos, acho que tanto para o profissional quanto para o paciente, né? E tudo bem, né? Festa não tem toda hora, a pizza não tem toda hora, mas quando sai do trivial, né? E a dificuldade é muito grande. Primeiro ponto, né? Importante de tudo isso a primeira orientação para dar certo a contagem de carboidrato é o paciente não ficar beliscando toda hora, sabe? Pensa numa festa de aniversário, eu como um pastelzinho, daí daqui a pouco, 10 minutos depois, eu como uma coxinha, daí passa um brigadeiro, daí eu como um brigadeirinho, daí daqui a pouco eu como um mini cachorro-quente, porque assim na festa de aniversário é muita oferta. Então, a grande dificuldade é o seguinte: se o paciente come toda hora, né, naquele período ao longo do horário da festa, ou tá no rodízio de pizza e pega toda hora, a gente não consegue nem estimar, nem como fazer a contagem de carboidratos. Então, o que a gente precisa orientar? Veja o quanto você quer comer e o que você quer comer. E tem que comer pontualmente, entendeu? Para que a gente conte o carboidrato da totalidade do alimento e aplique insulina. O que acontece se o paciente ficar beliscando? Ele vai beliscar que eu falo assim, não é comer um pedacinho, né? É comer os mini salgadinhos, docinhos que tem lá. Não tem como aplicar insulina. Não tem como, não existe como. Por quê? Porque não sabe o quanto comeu, não tem nem como contar o carboidrato daquilo, né? Então, o que é o ideal? O paciente pega o pratinho do salgadinho, coloca no prato, coloca os docinhos que ele quer e ele tem que comer naquele momento da refeição. Tá? Que ele vai comer ali, da refeição que eu digo da festa, né? Naquele momento, ele tem que comer de uma hora só. Não dá para ficar pegando. Quando você orienta isso, é a maneira mais tranquila de se trabalhar com contagem de carboidratos no momento de festa. Esse eu acho que é o grande desafio, tanto do paciente quanto do profissional nutricionista, né? Ainda mais lidando com crianças. Se forem crianças, já é mais complicado, porque criança, eles querem pegar, eles querem estar no momento com os amigos, bebem um refrigerante, bebem alguma coisa, né? Então, esse é o maior desafio, é pontuar a refeição, colocar no pratinho que se quer comer, e aí conta e aplica, né? E aí depois eu falo para eles, daí depois, uma hora depois vai ser o momento do bolo,
mas aí já passou, já aplicamos insulina para aquela situação, e aí depois é o momento do bolo, é o momento do parabéns. Daí veja se você vai comer o bolo e conta o carboidrato e aplica insulina novamente. E ir monitorando, né, gente? Não tem como. Ele tem que ir monitorando a glicemia. Agora, se realmente não der para contar o carboidrato, a única coisa que precisa ser feita é a correção da hiperglicemia, a hora que se chega em casa, tá? Mas, entendam, é muito difícil corrigir uma hiperglicemia de alimentos que são muito gordurosos. Por quê? Como eu disse para vocês no início da live, a gordura, ela muda o índice glicêmico, porque ela é absorvida mais lentamente, tá? Ela não sobe a glicemia, mas misturado com açúcar, o açúcar vai subir a glicemia, vai ser absorvido mais lento, mas quando ela chegar no patamar de 300, 400, a gordura vai manter essa glicemia alta. Entende? Porque não tem como. A gordura, ela é de difícil digestibilidade. Então, ela vai mantendo essa glicemia alta por muito tempo. É muito difícil corrigir isso, tá? O ideal é contar o carboidrato nos dias de festa. Dessa forma, come o que tem que comer e aplica insulina, tá? São coisas que a gente tem que trabalhar educando o nosso paciente. Não tem. Isso é treino, né? É um treino, não tem o que fazer. Então, a primeira estratégia é estimar a porção. É o efeito visual da coisa. E aí é outra coisa que a gente tem que ensinar. Por isso que eu gosto, por exemplo, do paciente entender de porções. Eu acho que isso é fundamental. A gente pegar a xícara, o prato, né? Eu vou até mostrar para vocês uma coisa aqui. Peraí. Ó, é importante a gente ter louças no consultório, né? Por quê? É importante a gente ensinar para o paciente o que é uma porção. Por exemplo, quantos ml tem nessa xícara, tá? Ele tem que saber o quanto tem aqui, para quando ele sair fora de casa, ele já sabe do quanto tem aqui para ele estimar em carboidrato, né? Outra coisa, gente, será que o prato dele de casa é o mesmo tamanho do prato lá do restaurante? Será que é o mesmo tamanho do prato que ele vai na casa do amigo? Né? Isso é importante, porque ela não consegue estimar a porção. E ele precisa pesar para saber a porção. Agora entenda uma coisa, ele pesa em casa com um prato menor do que esse, né? O prato com o peso do alimento que ele pesou em casa, ele coloca aqui a porção de cada peso do alimento. Mas concorda que se o prato é menor, dá a impressão de cheio. Se o prato é maior, dá a impressão de vazio. Então, treinar o paciente ao olhar do tamanho do prato, do utensílio, isso ajuda a treinar e a gente tem uma eficácia maior na contagem de carboidrato para o controle glicêmico, né? Não adianta, por exemplo, ele chegar lá num restaurante com um pratão desse tamanho e ele colocar lá as quantidades que ele está acostumado em casa e ele errar o olhar dele no tamanho da porção do prato, né? E as colheres já são maiores, as colheres do restaurante são maiores, os utensílios são maiores, e aí se ele for estimar pelo raio do prato, aí já deu tudo errado, porque ele vai colocar cada vez mais comida num prato maior para encher o prato, tá? Até isso é importante a gente ensinar
para o nosso paciente com diabetes, tá? Se a gente não ensina isso, os pacientes se perdem, gente, e a contagem dá errado, não adianta. A precisão tá no peso do alimento, só que não tem como pesar, né? Quando o paciente vai em rodízio de pizza, eu costumo falar para eles fazer o seguinte: pega um pedacinho da pizza, porque os tamanhos são cortados todos iguais, e vai para uma balança. Normalmente eles têm balança porque são buffets, né? E veja quanto pesa aquele pedacinho de pizza. Quanto pesa? Se você pesa um, naquele momento, você já sabe os outros. Então não precisa mais pesar, mas você sabe a porção daquele lá. E aí você conta o carboidrato em cima daquele. A pizza é tipo docinho, é tipo fritura da festa de aniversário. A pizza tem muito queijo. Então, a gordura desse queijo faz também a glicemia a glicemia, né, misturada com o queijo misturado com a massa faz a glicose subir e a gordura faz ela ficar lá em cima, mais alta, tá? Quando o paciente usa bomba de infusão de insulina, gente, a gente coloca a insulina em 2 momentos, né? Porque existe a contagem da gordura. Então, a gente consegue colocar a insulina em 2 momentos, assim como a contagem de proteínas. Mas, no paciente que usa caneta, a gente não consegue fazer em 2 momentos, tá? Então, a gente precisa estimar quantidade, aplicar a insulina para aquilo que foi estimado e depois, se precisar, fazer uma correção extra de insulina, tá? Então, essas técnicas é muito importante treinar com ele no consultório. Eu tenho balancinha, por exemplo, eu peso, ensino o paciente a tarar a balança. Porque muitos não sabem. Sabe o que acontece muito em contagem? Isso eu aprendi com o tempo, tá, gente? E é uma coisa que a gente pensa que pra gente é muito claro, mas pro paciente não é. Por exemplo, a balança. Quando a gente coloca a balança na mesa e tara o prato na balança, a gente coloca a porção de arroz, por exemplo, lá, vamos colocar lá, eu vou comer 30 gramas de arroz. Eu taro, coloco os 30 gramas, aí tara de novo e acrescento feijão. Toda vez que você tara com o alimento no prato, ele zera a balança. Tadinho dos pacientes, eles não contavam carboidrato, sabe por quê? Porque dava muito trabalho. Eles pegavam um monte de potinho para ir pesando os alimentos e não precisa. É só tarar a balança com o prato em cima. E aí zera cada alimento que você vai colocar. Então tem que explicar isso para eles também. Isso eu aprendi com o tempo, né? Quando o paciente, ai, doutora, eu achei muito difícil esse negócio de contar o carboidrato. Eu tenho que ficar pesando tudo, além de um monte de potinho que eu tenho que suja. Daí não é assim. A gente tara a balança no prato. Cada vez que você tara com o alimento, ela zera. E aí você tá contando o próximo alimento, tá? Então, isso é legal de treinar com os pacientes no consultório. Então, use balança sempre para deixar isso mais preciso possível. E eles daí vão treinando o olho, eles vão treinando, né? E explicar para o paciente esses alimentos com gordura. O que acontece? Quando a gente tem gordura no alimento, quando a gente toma o sorvete, quando a gente come o brigadeiro, quando a gente come a coxinha, quando a gente come a pizza, explique o que acontece com a glicemia para eles entenderem, eles precisam saber disso. Outra coisa, gente, para facilitar para o paciente, usem os apps de contagem de carboidrato. A SBD tem um super bom que ele pode baixar e colocar naquele momento ali quanto que ele comeu.
para ele saber já e não ficar fazendo conta e cálculos que se perde, principalmente quando tem muita gente e que eles estão na festa ou que eles estão comendo a pizza. Usar os apps são legais para isso, tá? Ajuda e facilita muito. Então a tecnologia tem que estar a nosso favor, eles ajudam para essa contagem rápida e para deixar isso mais preciso possível, tá? Então isso daí é muito legal. E os adolescentes adoram, né? Eles adoram uma tecnologia. Então é fácil, para eles é fácil. E outra coisa, gente, também que é muito legal. Vocês podem no consultório de vocês se fazer uma mini festa, né, para vocês trabalharem contagem de carboidratos. Juntam os pacientes e trabalha isso em grupo, como se fosse uma sessão de treinamento. Isso é super legal, educativo, funciona super bem, tá? E é muito gostoso, porque a gente vê eles trabalhando isso e ainda interagindo entre eles. É muito legal, vale muito a pena. Então, gente, é isso. Hoje a live foi rapidinha porque eu tô desse jeito, não sei se eu tuço, se eu espirro, tá ruim pra mim. Tá difícil até de eu me concentrar. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, gostou da ideia, Tati? É super legal. Eu já fiz cafés aqui na clínica, na recepção, é muito legal. Fazer esses workshops assim com contagem de carboidratos funciona muito bem para os pacientes. E eles gostam. Se você atende pacientes com DM1, crianças pequenas, é muito legal também chamar para uma oficina de culinária, de cozinha. É muito gostoso ver os pequenos cozinhando e preparando o próprio alimento, os biscoitinhos, né, que é super legal, e daí contar carboidrato fica muito bacana, tá? Tati, parabéns, a Tati não, a Thali, parabéns, ela ganhou a nutricionista do ano em Campo Formoso, tá muito chique. Essas minhas colegas e minhas alunas, eu tenho muito orgulho de vocês, gente. Desculpa a minha situação, viu? Prometo que terça que vem vou estar melhor, né? Pra estar aqui com vocês. E outra coisa, me sugiram o tema de live, tá, gente? Porque é legal se vocês me sugerirem o tema, eu já sei o que vocês gostariam de que eu abordasse aqui, tá? No nosso cantinho, na nossa casinha Nutris que a gente tem aqui agora. Somos em pouquinhos, mas é muito gostoso estar aqui com vocês, né? Nesses dias, falando a nossa língua, falando as coisas que a gente gosta de saber e precisa saber e que vão ajudar na nossa prática clínica. Vocês sabem o quanto eu estou sempre disposta a trazer minha experiência aqui para vocês, né? Então, meus amor, a Thali tá demais, olha lá. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, sugiram os temas, tá? Tanto no canal do Telegram ou no Penádio, no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu agradeço demais vocês, obrigada pela companhia, desculpa que hoje eu tô meio assim, tá bom? Eu? Não, é você, né, Thali? Da onde que eu sou a responsável por isso, menina? Não, se não fosse você, a sua competência de trabalho, não, eu não tenho nada com isso, não. Eu só passei conhecimento. Você absorveu o conhecimento e tá aplicando da melhor forma possível. Então, esse reconhecimento, meu amor, é todo teu, com certeza. Vamos ver se a gente acha, então, um congresso. Eu já tô pesquisando. Eu aviso vocês pra gente se encontrar num congresso de diabetes todas juntas. E vamos tirar uma fotona linda. Nossa, tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus, viu? Até terça.